Olá, me chamo Abraão. Já contribuímos no canal EBD Inovadora, que é um canal voltado para a escola dominical, lições bíblicas da escola dominical. E esse é o nosso segundo encontro dentro dessa temática, falando de professor. Estamos trabalhando com o livro do professor Celso Antunes, Professores e Professauros, reflexões sobre a aula e práticas pedagógicas diversas. Entendemos que aquela prática pedagógica, até certo ponto, que é usada em sala de aula nas escolas seculares, elas podem e devem ser usadas na EBD. Elas podem e devem ser usadas na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Elas ajudam e ajudam muito, porque elas são resultado de pesquisa, de trabalhos ao longo de décadas ou até de séculos, e que hoje dão condição para um melhor aprendizado, uma melhor condução de aprendizado para os alunos. É importante a gente entender que ele também pode ser aplicado no contexto da Escola Bíblica Dominical, porque também é aula. O objetivo ali é a aprendizagem. É levado um conteúdo, um aluno discute aquele conteúdo com o professor, conversa sobre aquele conteúdo com o professor com o aluno, e as dúvidas que surgirem devem ser tiradas, o professor deve estar capacitado para tirar essas dúvidas, se no momento não souber a resposta, deverá trazê-la depois. E achamos que é uma obra que pode ajudar bastante no contexto Escola Bíblica Dominical, um contexto que às vezes é muito rotineiro, é muito repetitivo, é muito tradicional no sentido de ser sempre a mesma coisa sem novas ideias. Eu sei que pode ser um ponto delicado, mas de certo modo isso acaba dificultando até, de certo modo isso pode dificultar a aprendizagem do aluno. Então estamos procurando trazer algumas ideias que podem ser interessantes ou umas reflexões sobre essa prática. Então estamos tratando sobre esse livro e já no nosso primeiro momento falamos sobre o professor, como ele se comporta no início do ano. E Celso Antunes, nesse livro, ele coloca a prática do professor sob duas perspectivas. Ele chama em um momento o professor, e em outro momento ele chama o professauro. Então são duas perspectivas diferentes. Vamos ao conteúdo. A primeira foi quanto ao ano letivo que se inicia, como esse professor se comporta. A segunda é quanto aos alunos que acolhem. O professor Celso Antunes diz que para os professores a alegria de receber esses alunos que estão chegando nesse ano que se inicia, e no caso para o qual estamos direcionando, mas não se aplica só à escola dominical, mas é ampliado e chega à escola dominical. Então, para esse caso, aos novos alunos da escola dominical ou aos alunos do ano anterior que estão regressando, com a perspectiva do professor em relação a esses alunos que chegam, a acolhida desses alunos. Então ele diz, para os professores, a alegria de percebê-los cada vez mais sabidos e curiosos e a vontade de fazê-los efetivos protagonistas das aulas que ministrarão. Então é assim que o professor vê esses alunos que estão chegando. Ele fica feliz em receber esses alunos de volta e receber cada vez mais sabidos, porque no ano anterior eles tinham um nível de conhecimento. Nesse ano que terminou agora, eles têm outro nível de conhecimento, eles cresceram um pouco mais. Neste ano que se inicia, a perspectiva desse professor, o objetivo desse professor é que esse aluno cresça ainda mais, ou seja, se torne mais sabido. E um aluno que tem mais conhecimento, que transforma informação em conhecimento com mais frequência, ele tem mais domínio das situações, ele entende melhor os fatos, no nosso contexto aqui de Escola Bíblica Dominical, ele entende mais a Bíblia, que é aquilo que é estudado na Escola Bíblica Dominical. Ele entende mais a Bíblia. Se ele entende mais a Bíblia, ele é mais estruturado, e alunos da Escola Dominical estruturados traz como resultado crentes, e alunos da Escola Dominical estruturados resultam em membros, componentes de uma igreja que também são estruturados, ou seja, a escola dominical estruturada, igreja estruturada.
igreja que sabe se comportar, que não cai em qualquer situação, em qualquer falácia, em qualquer sofisma, em qualquer a situação que lhe é apresentada. Ele tem estrutura, ele sabe, ele conhece o texto bíblico, ele sabe fazer a aplicação e aplica na vida dele. Isso é fundamental para o mundo cristão, para o viver cristão. Então esse professor que gosta de ser professor, que tem consciência disso, que sabe a importância de ser professor da escola dominical, ele fica feliz quando o seu aluno está voltando, ou com o início do ano letivo da escola dominical, com novos alunos. Por quê? Porque ele vê que aqueles alunos que já sabiam, eles mostrarão mais conhecimento, irão absorver, irão viver, irão descobrir mais conhecimento, e a vontade de fazer esses alunos crescerem como efetivos protagonistas das aulas que ministrarão. Eles vão ministrar a aula, esses alunos vão chegar num ponto de ministrar a aula, e esse professor vai se sentir recompensado, porque ele vai tanto ensinar quanto aprender. Isso é muito importante, essa troca de informações e essa transformação de informações em conhecimentos é importante para o dia a dia do aluno e principalmente do cristão. Agora, olhando por outra perspectiva, nós temos aquele professor que não gosta do que faz, que o Celso Antunes chama aqui de professauro. Ele diz a certeza que ele diz que esse professauro ele não acha nada diferente de uma grande chatice. Eles são apenas clientes chatos que, transformados em espectadores, pensarão sempre mais na disciplina do que na aprendizagem. Para eles são alunos que vão ficar olhando o celular, vão ficar brincando, vão ficar conversando, vão ficar dispersos na aula, na escola bíblica dominical, e esses alunos não são... ele preferia não ter esses alunos, ele queria ter alunos certinhos, alunos que não argumentam nada, alunos que ficam sentados, escutam, só escutam e não falam nada, não conversam um com o outro, não pegam no celular, não faz nada que deixe esse professor desconfortável. Então são dois pontos de vista, são dois aspectos mostrados. É importante a gente perceber se a gente se enquadra, qual dessas situações a gente se enquadra. Se na primeira situação, daquele professor que fica feliz, ansioso por esse momento, porque é um momento de aprendizagem para os dois lados, tanto o professor quanto o aluno, ou aquele professor que acha tudo muito chato, já vai começar de novo mais um ano, por que eu não entreguei esse cargo? Talvez porque não tenha tido coragem de fazer isso, ou, como já disse antes, não me entendeu a importância que tem a sua condição ali de professor da escola dominical. Obrigado. Por hoje